Olá, estamos aqui no campus da UFMG Montes Claros com a professora Luciana Geraceves, zootecnista. Professora, obrigado por receber a Expedição Bem Brasil aqui. Oportunidade de a gente mostrar mais uma instituição de ensino dentro dos diversos elos que compõem a cadeia produtiva de ovinos e caprinos. Professora, vamos conhecer um pouco da estrutura aqui? A senhora apresenta para a gente? Com certeza, é um prazer estar recebendo você, Luciana, e o pessoal da Expedição Bem Brasil para conhecer um pouquinho do trabalho que a gente faz aqui na UFMG. Vamos lá, vamos conhecer aqui a estrutura. Esse setor que nós estamos aqui, como é que funciona aqui, professor? O que é o setor exatamente aqui? Então, esse é o nosso setor de ovinocultura, né? Nós tivemos problemas aqui na UFMG de ataque de cães, então atualmente nossos animais eles ficam o tempo todo confinados, né? Então nós temos um rebanho que ele é pequeno em função do espaço que nós temos disponível para os animais, para que os animais tenham o conforto, né? Então atualmente nós temos 15 matrizes, essas são as nossas matrizes, a maioria dos animais, né? Já é mestiço santinês, nós começamos com o rebanho santinês e migramos para o Dorper. Então hoje a gente já está, né, com fêmeas bastante apuradas aí com características de Dorper, né? Mas elas são mestiças ainda santinês com Dorper, né? Então a gente tem as nossas matrizes, essas aqui são as borregas, né? Nossas fêmeas mais jovens esperando aí para serem cobertas na estação de monta. Já estão aptas à reprodução. Já estão aptas para a reprodução. E aqui a gente tem os animais que foram desmamados da última, né? Da última estação de monta e o nosso reprodutor, que é um reprodutor registrado animal Dorper. E essa opção aqui pelo Dorper, em detrimento de outras raças, em função do foco aqui do trabalho de vocês, que é a pesquisa e o ensino. Por que da raça Dorper e qual que é o objetivo efetivamente do trabalho que é feito aqui? Ô Luciano, quando nós começamos aqui na UFMG, né, como eu falei, o nosso rebanho era um rebanho mais santinês. Nós tínhamos um projeto de extensão, né, que a gente acompanhou bastante os produtores, e aqui na região, a característica da região é para ovinocultura de corte, né? E acontece que o santinês, ele não consegue dar a mesma característica, né, de acabamento que um animal Dorper. E nós percebemos também que o Dorper, ele tem um bom resultado aqui na região em termos de... a gente trabalha bastante também, tem o professor Eduardo que trabalha com a parte de parasitos, então a gente percebeu, né, bons resultados com a questão de parasito, com, né, os animais, mesmo quando os animais estavam a pasto, a gente tinha bom resultado de desempenho, então nós acabamos optando aí para levar o rebanho para o Dorper por causa da característica aí, principalmente de acabamento dessa raça Dorper. Eu só falar para a gente aqui do tamanho do rebanho, né? Lembrando, é importante a gente enfatizar que o objetivo principal aqui de ter o rebanho é o trabalho de pesquisa, ensino e extensão, né? Exatamente. O objetivo aqui é gerar conhecimento. E formação de mão de obra. A gente tem um rebanho pequeno, então, assim, em termos comerciais, né, é um rebanho muito aquém do que deveria o tamanho do rebanho ser, né? Mas o nosso objetivo é a formação, então nós temos o curso aqui de zootecnia, de agronomia, então os meninos acompanham o dia a dia do setor, né? Então essa formação é muito importante e além disso a gente trabalha com a parte de pesquisa. Então os animais que nascem aqui, né, a gente utiliza para alguns projetos de pesquisa e além dos animais que nascem aqui, a gente tem muita parceria também com o produtor. Então muitos dos nossos projetos de pesquisa eles são conduzidos em parceria com produtores da região. Tem bastante pesquisa aplicada na prática. Bastante pesquisa aplicada. Essa aproximação da academia com o produtor é fundamental, né, professor? Sim. Esse processo, né? Assim, muitas das nossas pesquisas, elas vieram da demanda de produtor, né? Atualmente a gente está trabalhando com coprodutos da região, a gente tem trabalhado bastante com a torta de macaúba e a farinha de baru. E essa demanda por trabalhar com esses coprodutos vieram do produtor. O produtor veio até nós, né, trouxe esse coproduto, queria mais informação e a partir disso nós começamos a delinear pesquisas para entender esses coprodutos e como que eles poderiam ser utilizados para os ovinos. Buscar alternativas de nutrição reduzindo o custo. Né, exatamente.
Professor, a gente falava aqui, né, da estrutura aqui do setor, e uma coisa que a gente sempre tem trabalhado aí nas visitas da expedição, na parte de instalações, né, é o produtor utilizar hoje, né, o piso de chão batido, a posição da cunheira em relação à orientação leste-oeste, ventilação, pé direito, etc. Vou falar de uma curiosidade da instalação aqui, que foi um trabalho que vocês fizeram aqui. Conta um pouco pra gente desse trabalho. Pois é, Luciano. Então, assim, né, a orientação aqui é leste-oeste por causa, né, do calor. Então, você que está aqui, você percebe, né, é bastante agradável, tranquilo, mesmo nesse clima, né, quente de Montes Claros. E outra coisa, por causa desse clima quente e por causa da baixa precipitação, a gente optou para fazer um piso que é um filtro biológico, né? Então, esse filtro, ele tem uma escavação de aproximadamente uns 80 centímetros, entre 80 centímetros e 1 metro, né? Então, a gente completa essa escavação com brita grossa, depois brita fina, uma camada de areia. Né? Então a composição desse piso é feita dessa forma. É feito dessa forma. O que nós estamos olhando aqui, o piso seco aqui, a ausência de mosca, a ausência de qualquer odor aqui, né, em função aí das fezes, da urina, etc., em função da atuação desse filtro biológico. Exatamente, em função da atuação desse filtro biológico. Ele funciona muito bem, proporciona, né, conforto para os animais. Então você veja, né, os animais, né, bem calmos, bem tranquilos. Você não vê animal sujo, né, por causa do piso. Então ele funciona muito bem para a nossa região, que tem alta temperatura e baixa precipitação. Às vezes no chão batido, que a gente percebe, né, que acaba ficando um acúmulo de fezes, o que você não vê aqui. Exato. Né? Então, assim, acaba ficando esse acúmulo de fezes e isso o animal, né, fica com desconforto. Então, funciona muito bem. Qual é a frequência de limpeza, nesse caso aqui, de retirada? A gente sabe que, inclusive, a própria universidade, de um modo geral, tem essa dificuldade, a deficiência da mão de obra, esse manejo. O que a senhora consegue fazer em termos de frequência de limpeza? Ô, Luciana, a gente consegue fazer assim, né, essa raspagem só superior a cada 2 meses, dependendo da época, né, mas assim, a cada 2 meses a gente consegue fazer essa raspagem e a limpeza mesmo, que aí é preciso, né, você fazer uma raspagem maior para trocar areia. Certo. Então essa troca de areia a gente faz a cada aproximadamente 8 meses. Agora a brita grossa não é retirada. Não retira. Uma vez colocada. Às vezes assim a gente completa um pouquinho brita fina, porque quando você retira a areia, às vezes acaba saindo um pouco de brita fina, né? Então a gente coloca uma camada, pouca coisa de brita fina, mas é mais areia mesmo. A gente completa mais com a areia. Interessante a gente mostrar então esse trabalho feito aqui no campus do UFMG aqui em Montes Claros, com a professora Luciana Geracero, que é exatamente a utilização desse filtro biológico no piso, facilitando aí todo o manejo, conforto animal. Universidade Federal de Minas Gerais, campus de Montes Claros, nós estamos tendo a oportunidade aqui de estar com a professora Luciana Geracero, também com o professor Eduardo. Professor, obrigado por nos receber, professor, obrigado por nos receber. Falar um pouco aqui dessa importância da academia nos elos de ligação de produção de caprinos e ovinos, como a gente tem feito com a Expedição Ver Brasil. No tripé, pesquisa, ensino e extensão. Vamos falar um pouco aqui do campus, desse trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui. Conta um pouco para a gente desse trabalho. Luciano, primeiro agradecer, né, a sua presença aqui. Para a gente é um prazer receber a Expedição Ver Brasil e é muito importante esse trabalho para a divulgação, né, do que está sendo feito nas instituições de ensino, nas associações, nos produtores, então para fortalecer a cadeia de modo geral. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, professor. Então, em termos de ensino, aqui no campus Montes Claros da UFMG, nós temos 6 cursos de graduação: agronomia, zootecnia, engenharia de alimentos, engenharia agrícola e ambiental, engenharia florestal e administração. Diretamente em ovinos, né, que tem os cursos que têm trabalhado com a gente de graduação, mais agronomia e a zootecnia. São os 2 cursos que participam, atuam mais diretamente nos nossos projetos de ovinos. Além dos cursos de graduação, nós temos os cursos de pós-graduação também, né? Nós temos o primeiro curso de pós-graduação, que foi da produção vegetal. Nós temos o curso que está voltado, né, com a produção animal. A gente tem o curso também de ciências florestais
e o curso de Sociedade, Ambiente e Território. Então, nós temos 4 cursos de pós-graduação. De alimentos também. E de alimentos, 5. 5 cursos de pós-graduação. E diretamente trabalhando com ovinos e, aqui na UFMG, no campus Montes Claros, também os 2 cursos, os alunos da produção animal e da produção vegetal. Lógico que os alunos da produção animal, né, a gente tem um número maior de participantes nos projetos da pela característica aqui do campus. Pela característica do campus. Professora, a gente tem visitado diversas instituições de ensino, também como universidades federais, universidades privadas, institutos federais, e a gente sempre tem falado dessa importância da formação profissional focada na ovinocultura e da caprinocultura. Eu, quando fiz a minha graduação de zootecnia, o curso de ovinos era optativo, ovinos e caprinos era optativo na grade. A gente vê hoje que esse cenário tem mudado em diversas instituições que já trazem a ovinocultura e a caprinocultura, né, como uma disciplina obrigatória, e já com destaque maior na pesquisa, né, na pós-graduação. Como é que é isso dentro da estrutura da UFMG, em especial aqui no campus Montes Claros? Luciano, a ovinocultura especialmente, né, a gente tem o setor de ovinocultura, infelizmente a gente não tem o setor de caprinocultura, né, aqui na instituição, mas a gente tem o setor de ovinocultura, ele é bem forte, né, então a gente tem não só a disciplina específica de ovino e caprino acontecendo no setor, né, mas outras disciplinas correlatas, como o professor Eduardo, tem a disciplina de parasitologia, tem a disciplina de manejo de crias. Então, os alunos, eles vão efetivamente para o setor, acompanham, né, o dia a dia do setor, e isso dá um impacto muito grande na formação desse discente. Acaba despertando aí o interesse de mais uma atividade dentro da atuação profissional. Que é uma coisa que a gente tem visto muito, né, muitas vezes para várias regiões que a gente passou com a expedição, muita fala do produtor em si, da dificuldade de ter um profissional voltado para a caprinocultura e ovinocultura. Muitas vezes a formação o direciona para a pesquisa, que é importante, é fundamental, mas quando também vai a campo para o trabalho de extensão, para o trabalho propriamente de assistência técnica, muito focado ou em pequenos ou em grandes animais, né? Quer dizer, a ovinocultura, a caprinocultura acaba ficando no meio ali do caminho. Mas a gente vê que isso tem mudado e tem despertado com os trabalhos, né, dos grupos de estudo e também das disciplinas de ovinocultura e caprinocultura, que as instituições estão dando maior importância, que isso já tem mostrado, né, para os futuros profissionais essas cadeias como possíveis áreas a serem trabalhadas, né? Como é que vocês têm visto isso aqui nos alunos que têm passado por vocês aqui, que já passaram aqui pela instituição? Então, a gente tem, né, alunos, a gente tem casos de alunos que são, assim, apaixonados pela ovinocultura. Na caprinocultura, a gente tem exemplo da Gabriela, né, que está aí hoje na Calibé, ela foi aluna. Felipe e Gabi. Abraço, Felipe e Gabi. De fato, os dois são ali então, envolvidos. Os dois são envolvidos. Passaram por vocês aqui. Passaram aqui por gente. A Gabi passou. A Gabi passou aqui por nós. Né? Já é um exemplo que a gente pode mostrar aí do profissional que saiu. Concreto, né? De um profissional que saiu e que é bastante atuante na área de ovinocultura e caprinocultura, né? Eu sou especial na sua área, né, que é a parasitologia, a microbiologia, que é uma área muito sensível para a atividade da ovinocultura e caprinocultura. Mesmo os profissionais, né, que se formaram na zootecnia, na veterinária ou técnicos em agropecuária, a gente vê ainda pouca informação, né, das ferramentas ou da atuação ou da forma de você conviver, principalmente no caso da verminose ou outros parasitas. Como é que você vê isso? Como é que isso pode ser trabalhado, né, para a gente recapacitar ou atualizar a capacitação desses profissionais? Aqui a gente tem a disciplina, quando eles chegam no setor de ovinos, né, assim, eles se apaixonam, né, pela criação, pela docilidade dos animais, né, os filhotes que nascem. A gente tem uma disciplina aqui também que é de cria de ruminantes, igual a Luciana comentou, eles vão para lá para fazer as práticas mesmo, para cuidar, acompanhar o nascimento, desmame, a vermifugação, brincagem, controle zootécnico, né? Então, assim, já começa a ter uma noção do manejo desses animais. Nós visitamos fazenda com eles, né? Para eles assim, ver a realidade, porque aqui não é a realidade, né? Uhum. Aqui nós temos uma instalação, tem subsídios do governo para manter esses animais, mas a gente gosta de visitar o produtor com eles para sentir a realidade do campo, né? E começar a trabalhar a extensão juntamente com eles, no ensino, né?
e juntamente com a extensão. E eles têm aprendido muito, né? Aí já começa esse outro papel, esse outro pilar que é a extensão. Isso para vocês também aqui é uma prática, é uma dinâmica aqui da instituição aqui na UFMG, no campus Montes Claros? Sim, a gente, né, Luciano, a gente tem buscado sempre essa parceria com os produtores. Às vezes eles nos ajudam até com a pesquisa, né, fornecendo animal, a gente com demandas, né, eles trazem as demandas para a gente, trazem os problemas para a gente, né. Então essa parceria com os produtores na região é fundamental para o ensino deles, para acompanhar mesmo a realidade, os problemas do campo. Né? É ver a coisa como acontece lá de fato, né, na prática. A gente falava, inclusive, professor, comparando aí, né, ou mesmo ilustrando, né, o caso de outros países como Nova Zelândia, Austrália, que tem essa pesquisa voltada para as dores dos produtores, né. Você vê que a academia hoje está voltada para trabalhar dessa forma, que as pesquisas estão cada vez mais focadas nas demandas dos produtores, em especial no caso caprinos e ovinos? Luciano, eu acho que a gente tem pesquisas que são voltadas para isso, mas a gente tem muitas pesquisas que são pesquisas básicas, né, que elas não dão resposta direta para o produtor, mas que elas dão suporte, né, para que a resposta chegue lá. Né? Então, assim, a gente tem que ter essas pesquisas básicas, elas são importantes, né? A gente conhecer o metabolismo melhor dos animais, dos micro-organismos, dos parasitos, né? De tudo que está ali envolvido na cadeia. Então, muitas vezes essa pesquisa ela não tem uma aplicação direta, mas ela gera um conhecimento, e esse conhecimento lá na frente vai ter uma fundamental para trabalhar. E a gente tem as pesquisas que são de aplicação direta, igual o professor Eduardo, né, comentou. Aqui a gente tem trabalhado com essas pesquisas aí que são de aplicação direta, a gente está buscando um maior aprimoramento, né, porque a gente viu o equipamento lá da câmera respirométrica nesse sentido de aprimoramento. Então, eu estou respondendo a demanda, né, do produtor, mas eu estou tentando descobrir o que está acontecendo de uma maneira, né, mais específica no metabolismo do animal. Muito mais detalhamento. Muito mais detalhamento de maneira efetiva. Né? Então, assim, a gente tenta equilibrar as duas coisas. Responder à demanda que nos chega do produtor, a gente prima por isso, né, nós já comentamos, Eduardo e eu, muitas das pesquisas que a gente tem conduzido aqui, elas foram demandas que nos foram trazidas dos produtores, né? Das associações, né? Então, assim, a gente tem esse contato com as associações aqui na região, então essa demanda chegou por meio dos produtores. Nós temos um desenho no Brasil, Minas Gerais em especial, né? Nós temos as instituições de pesquisa, universidades, institutos federais, nós temos a EPAMIG também, outros institutos de pesquisa e extensão também, e temos a Emater, que está lá diretamente na ponta com o produtor no dia a dia. E muitas vezes a gente vê, por razões diversas, né, essa dificuldade da interação para que os órgãos, especificamente aqui, sempre focando aqui no tema ovinocultura e capinocultura, dessa interação do conhecimento para fazer chegar no produtor. Como é que vocês enxergam isso? Como é que vocês veem que a gente pode, como é que pode ser trabalhado isso? De que forma que vocês entendem que a gente poderia estar trazendo essas instituições para buscar esse conhecimento gerado com excelência por vocês aqui, por exemplo, para que isso chegue lá na ponta que é o produtor rural? Luciano, sim, a gente tem um contato muito bom com o pessoal da EPAMIG, né? Então, muitas pesquisas que a gente conduz, principalmente na área de forragem, né? Então, a EPAMIG, ela está fazendo um estudo bastante aprofundado aqui na região da questão da palma forrageira, né? Então, a palma é uma opção muito interessante aqui para a região. Existe, né, uma certa desconfiança, às vezes, do produtor com relação à palma, de como utilizar, deficiência, de fato, né? Então, a gente tem alguns professores que são da área de forragem, né, que tem essa relação muito íntima com a EPAMIG, inclusive a EPAMIG financiando algumas pesquisas que são conduzidas aqui. Né? Então, assim, a gente tem esse diálogo bastante interessante com o pessoal da EPAMIG. Né? E isso chegar lá no produtor, como é que vocês veem? Chega, isso chega. A EPAMIG fomenta esse diálogo com o professor, com o produtor. Então, tem os dias de campo, né? Eduardo mesmo participou de alguns dias de campo desses trabalhos, né, da EPAMIG. Então, a gente faz dias de campo aqui na UFMG,
faz dias de campo na EPAMIG Na também. Né? Então, assim, existe essa relação. Existe essa relação. Esse trabalho acontece. Ele acontece. E aí a extensão, efetivamente, né, os profissionais da matéria, etc., como é que vocês acham que a gente poderia estar trabalhando? Que a expedição tem um propósito também de buscar e levantar possíveis demandas e possíveis trabalhos a serem realizados na Câmara Técnica, na Comissão Técnica para a gente tentar aprimorar um pouco mais isso. Existe alguma sugestão de vocês nesse sentido, de poder aprimorar ainda mais a realização de atividades que permitam essa extensão ser mais presente na vida do produtor, por exemplo? O que a gente sente, assim, essa questão da extensão, ela é uma característica aqui do nosso campus. Né? O nosso campus, ele tem uma característica bem extensionista. Está no DNA da instituição. Está no DNA do ICA. Faz parte aqui né? A gente da rotina. Tem grupos fortes aqui dessa parte de extensão. Mas o que a gente sente falta? Você não tem um fomento tão forte para a extensão quanto você tem para a pesquisa. Né? Então, assim, muitas vezes, né, você consegue fazer a pesquisa, só que você não consegue, né, depois montar um dia de campo, alguma coisa, porque você não tem fomento para isso. Né? Então, e esse seria o modelo, por exemplo, dia de campo, workshops, cursos, mini cursos, entendeu? Então, assim, e o custo disso não é tão alto assim, igual você fazer uma pesquisa. A pesquisa é mais cara, né? E a gente não consegue tirar do recurso de pesquisa para fazer um dia de campo. Até porque eles são direcionados para coisas diferentes. No início, por exemplo, a gente até comentou do Banco do Nordeste, os primeiros editais que saíram foi para montar essa estrutura aqui, para a gente fazer os cursos, né? A gente fez os cursos. Nós fizemos os cursos, né? Só que aí depois que o projeto acabou, a FAPEMIG tinha um programa de fomento com extensão. Acabou, tem anos que não tem essa linha mais. Então, reclamar aqui com os dirigentes para voltar a isso, para a gente tentar fazer. E não são tão altos. Hoje em dia, você pegar um projeto de 30, 40 mil, faz muita coisa em extensão. Não é, Luciano? Muita coisa. Porque é reunir o produtor, trazer o produtor, fornecer um lanche para o produtor. Então, né, imprimir um panfleto, isso nós temos as informações, mas a verba para conseguir fazer isso em parceria, né, com a Emater e a EPAMIG, ela tem que ser fomentada. Né? Perfeito. Essas parcerias, ano passado, você comentou da EPAMIG, a gente teve na área de forragem também o uso do trigo forrageiro. Nós implantamos aqui no Pivô, fizemos um dia de campo com muita gente, né, e estamos com essas amostras aí, Luciano, para ser processadas, avaliar o potencial desse trigo. A EPAMIG já tem vários dados no estado. Aqui ele produziu muito bem, sem pragas nenhuma, competiu com plantas daninhas e a digestibilidade está sendo avaliada agora. E pode ser um caminho para o produtor também. No inverno, não cresce, sem dúvida, né? Irrigando. Então tem essas parcerias muito interessantes. A Emater também, a gente tem feito alguns cursos, dias de campo na Expo Montes, durante a Expo Montes. Então vem produtores, né, com apoio da Emater, a gente faz um dia de campo dentro do Parque de Exposição, é muito interessante, falando sobre uso de volumosos, temas bem voltados para o semiárido. Então, a gente sempre busca pesquisa, Luciano, assim, tentando focar os característica regional. Do baixo índice pluviométrico, assim, não é que é baixo, né? O período de seca tão prolongado que castiga o produtor, né? A gente tem feito uma provocação por todas as instituições de ensino que eu tenho passado, eu não vou deixar de fazê-lo aqui, né? Na realidade, é uma boa provocação. Um dos propósitos da expedição é a gente viabilizar e trabalhar recursos voltado aos produtores, demandando isso, no sentido de utilizar esse conhecimento técnico, né, todo o saber que está dentro da instituição, focado nesses eventos de extensão, né, de dinâmicas de campo, etc. Se nós conseguirmos viabilizar isso, há a possibilidade da participação aqui do campus da FMG nessas atividades, hein? Vocês já fazem, né, como já falaram aqui, mas no sentido de ampliar esse trabalho, de trabalhar mais intensamente nisso. Luciano, há espaço para isso? Nós tínhamos, né, igual o Eduardo falou, antes a gente tinha a FAPEMIG, ela fomentava bastante essa questão, né, de extensão no formato próprio dela, que eram os eventos. Né? Então ela tinha essa linha de fomento para eventos. Hoje a gente não tem mais isso na FAPEMIG, né?
E quando tinha essa linha de fomento, nós aqui, a gente conseguiu fazer 3 ciclos específicos de ovinocultura, de caprina ovinocultura. Eram ciclos, né, com palestras. Então, assim, né, nós fazemos isso. Né? Se está no DNA do ICA, essa questão de levar informação para o produtor. Se nós conseguimos recursos, nós podemos contar. Exatamente. A gente precisa de recursos. Tendo recursos, então fica a demanda aí, mais uma tarefa nossa da expedição de viabilizar isso. Bom, no próximo bloco nós vamos tratar aqui da experiência específica aqui dos 2 professores, pesquisadores, a parte de parasitologia e a parte de nutrição, falando no próximo bloco um pouco mais desse trabalho. Professor, nós falamos aqui dessa experiência que vocês desenvolveram aqui, que é utilizar o próprio piso para a realização desse filtro biológico, né? E a gente tem visitado várias propriedades aí, Minas Gerais afora, que nós temos na ovinocultura diversos sistemas semi-intensivos e na caprinocultura de leite quase que a grande maioria num sistema intensivo, os animais sempre fechados. E provavelmente esse trabalho que vocês estão fazendo aqui vai ser muito eficiente para essas regiões também, mesmo com umidade maior. Fala um pouco para a gente dessa experiência que a senhora tem, qual que você acha que seria essa expectativa com esse trabalho? Luciana, eu acredito, com relação pelo menos, né, ao piso de chão batido, esse piso com filtro biológico, ele tem um resultado bem melhor, né? Ele proporciona um conforto para os animais bem melhor. Então a questão da umidade, né? Você vai ter um escoamento dessa umidade, tanto de fezes, de urina. É lógico que aqui para a nossa região, né, a questão de baixa pluviosidade, alta temperatura, ela acaba contribuindo ainda mais, né? Então eu consigo ter uma troca desse piso mais espaçada por conta disso. Eu acho que em regiões onde você tem maior umidade, talvez a troca ela seja, né, tenha que ser feita de maneira um pouco menos espaçada do que a gente faz aqui. Mas eu acho que o conforto para os animais é muito maior nesse sistema de filtro biológico comparado com o sistema de chão batido. Né? Essa troca ela vai muito em função do tempo, da época do ano, da intensidade de uso, né, do sistema, se é intensivo, extensivo, e também do próprio número de animais na área, né? Quer dizer, tudo isso vai influenciar. Você tem que respeitar, né, a densidade de animal por área, então aqui a gente respeita essa densidade de animal por área, né? E aí com isso eu consigo. Os animais aqui são totalmente confinados e você olha o piso está seco. Né? E a gente está com mais de 2 meses. A última vez que trocou esse piso aqui foi começo de dezembro. A gente já está, né, quase 3 meses já sem fazer a troca do piso. E essa escavação ela é feita na área toda? Ou ela é feita na área toda. Na área toda. A área toda recebe essa escavação, essa camada de brita grossa, brita fina. E qual é o percentual de brita grossa, brita fina? Só falou que mais ou menos a gente coloca uma camada de 30 centímetros de brita grossa, 30 de brita fina, 20 de areia. E aí depois só vem trocando essa camada de areia. Só vem trocando essa camada de areia. Nós estamos vendo aqui o trabalho que está sendo feito aqui com filtro biológico, trazendo essa condição ambiental e bem-estar animal nas instalações aqui do FMG. E fica aí a dica para os produtores, né, de mais uma oportunidade aí de buscar instalações aí. Professor, em que pese a gente está tratando aqui de uma unidade experimental, mas fora dos trabalhos de experimento, como é que está sendo feito o trabalho de nutrição aqui? Qual a base de volumoso que vocês têm trabalhado aqui? Então, Luciana, a base do volumoso aqui da fazenda, né? Porque a gente está dentro de um campo e uma fazenda experimental aqui em Montes Claros, dentro do campus da UFMG. Então a gente tem silagem de milho, silagem de sorgo. Então esses são os volumosos, né? Base de alimentação dos animais. E além disso a gente complementa com concentrado. Eu tenho aqui na região e aqui especificamente no campo tem sido utilizada essa base. Sim, aqui no campo tem sido utilizado essa base. Silagem de milho, silagem de sorgo, né? Mais silagem de sorgo do que silagem de milho e complementando com concentrado. Falando da silagem de sorgo, como é que é a questão da palatabilidade e aceitabilidade dos animais para silagem? Muito boa. Os animais, assim, a gente não tem problema com essa questão de palatabilidade, né? Utilizando o sorgo forrageiro. Utilizando o sorgo forrageiro para fazer a silagem. Tem tido bom resultado? A gente tem tido bom resultado. Normalmente, nessa silagem
a gente faz análise aqui no laboratório, questão mais de teor proteico, energia, para poder fazer a formulação e acerto das dietas dos animais. Isso para o produtor, pensando a nível de fazenda, de propriedade, seria uma boa opção? Como é que a senhora vê isso aí? Para a região aqui, eu acho que, né, especialmente a silagem de sorgo, ela é uma boa região, o sorgo, né, aqui para a região que a gente tem essa questão do déficit hídrico, ele é uma alternativa bastante interessante. Além desses, da silagem, aqui na região o pessoal tem usado bastante capiaçu, né? Só que aí o capiaçu você tem que ter mais cuidado com a questão de manejo, de fibra desse capim, né? E complementar sempre com concentrados, principalmente nas categorias mais exigentes, são os animais em crescimento. Aqui no assunto importante, a gente sempre tem focado isso e falado com os produtores da importância de ver o rebanho de forma diferente as diversas categorias. Exatamente. Não dá para tratar todo mundo de forma igual. Não dá para tratar todo mundo da forma igual. Então, os animais mais jovens, né? Você acaba colocando uma quantidade de concentrado maior, né, do que para os animais mais velhos. E esse resultado aqui, com esses volumosos, falando aí no custo de produção, né? A gente sabe que um dos focos que a gente tem buscado é baixar o custo de produção, uma vez que a alimentação representa aí 60% a 70% do custo de produção. Como é que a senhora vê esse desafio do produtor na produção de volumoso? Assim, realmente é desafiante, né, Luciano? A gente pode tentar reduzir esse custo, que é o que a gente tem feito aqui, a gente tem buscado alimentos alternativos, né? A esses alimentos alternativos a gente está tentando inserir no concentrado dos animais. Então, atualmente a gente está tentando reduzir o milho e colocar esses alimentos alternativos, né, para que você tenha a nutrição adequada desses animais. Então, quando você utiliza um volumoso, por exemplo, como capiaçu, que é um volumoso, a quantidade de fibra maior, quantidade de energia menor, né? Você acaba tendo que colocar uma quantidade de concentrado maior e para reduzir esse custo, uma opção que você tem é utilizar esses alimentos alternativos. A gente tem a oportunidade, professor, de conversar um pouco desse trabalho, né, que vai ter feito aqui da avaliação nutricional, de buscar essas alternativas, né, com produtos diferentes, reduzindo custo. E a gente tem visto o produtor, como a senhora falou, o capiaçu tem sido quase que virou a moda, né, virou a coqueluche de utilização para várias opções, até mesmo em função do custo de produção. Como é que a senhora está vendo essa opção do volumoso, né, para a ovinocultura? Ô Luciano, é isso que a gente acabou de falar, né? Eu acho o capiaçu bastante interessante, né? E, assim, ele tem uma produção por área muito boa, então ele te dá um suporte forrageiro bastante interessante, mas ele tem que ter um manejo adequado, né? Um manejo de idade, de corte adequado, para você fornecer esse volumoso com uma boa qualidade. Então, você fica dependente desse manejo, desse corte com a idade adequada do capiaçu. Mas eu acho que ele é muito interessante, sim. Essa capacidade de suporte que ele te dá por área é muito interessante, só que você tem que ter cuidado com o manejo dele. E lembrando que não é uma planta milagrosa. Precisa de não é uma planta, nada é milagroso. É exigente nutricionalmente falando, né? Que o capiaçu, além do manejo, quer dizer, demanda nutrição para dar a capacidade de produção que ele tem. Exatamente. Né? Beleza, então nós estamos vendo aqui no setor de ovinocultura, aqui do campo de Montes Claros, o trabalho sendo feito com volumoso, aqui no caso especificamente com a silagem de milho, mas também sendo utilizada aqui a silagem de sorgo e eventualmente também o capiaçu. Bom, nós temos um grande desafio que é trabalhar o custo da produção de ovinos de corte, de ovinos de leite, de caprinos de corte, caprinos de leite, que é o custo da alimentação. Né? E nós estamos aqui com dois especialistas em temas que são extremamente sensíveis à atividade, à nutrição e à parasitologia. Falando um pouco aqui da região que nós estamos, no contexto aqui de Montes Claros, na região do norte de Minas, Vale de Jequitinhonha, né, Vale do Mucuri, uma região do semiárido ou de transição de semiárido, o desafio de produzir volumoso e ao mesmo tempo volumoso de qualidade e também o desafio de manter esses animais a pasto na situação da parasitologia, em especial, né, a verminose. Como é que vocês enxergam isso? Como é que é esse trabalho que vocês desenvolvem aqui? Como é que está essa região nesse sentido? Luciano, a produção de volumoso ela é essencial para o sucesso, né, de qualquer criação que envolva ruminante. Né, e isso na ovina e na caprino também não pode ficar de fora. Então, quando o produtor pensa em entrar na atividade, a primeira coisa que ele tem que pensar é no que ele vai dar de alimentação para esses animais. Né? O custo de alimentação
dependendo do sistema, quanto mais, né, o sistema mais intensificado, maior vai ser, né, o custo com a alimentação, mas pode chegar a 70% do custo de produção. Então, realmente, né, para aquele produtor que quer se especializar, que quer, né, ter um retorno realmente da atividade, ele não pode negligenciar essa questão da alimentação. Na nossa região, a gente tem, né, o problema não é nem a quantidade de chuva, mas a distribuição dessa chuva. Então, a gente tem as chuvas concentradas num período, né, mais curto do ano e uma seca prolongada. Então, o produtor, ele sabe que isso é a característica, então ele tem que se preocupar com isso, ele tem que se preparar para esse longo período de seca que ele vai ter em termos de produção de volumoso. Até alguns produtores brincam com a gente, né? Seca tem todo ano, a exceção é a chuva, né? Exatamente, é isso. Se ela vai ser mais ou menos intensa, depende do ano. Quer dizer, então ela está presente. Por um país com características tropicais, a forragicultura ela é um desafio. Né? Ela é um desafio. Então, assim, a gente tem, se o produtor optar por ter esses animais não em confinamento, mas a pasto, você tem capins que são mais resistentes a essa questão de déficit hídrico, né? Então você pode trabalhar com esse tipo de forragem, você pode trabalhar também com a vedação da pastagem, deixar uma área, né, pronta para essa época da seca. Você pode trabalhar, né, com a cana, então você tem que ter essas forragens suplementares. A cana aqui na nossa região, silagem de sorgo na nossa região. Forrageiro, que você vai falar né? pouco Exatamente, o capiaçu. Então, são todas as opções que a gente tem de volumoso suplementar. E falando do ponto de vista nutricional, professor, nós sabemos que por diversos tipos de forrageira, diversas qualidades e categorias que têm aí exigências nutricionais diferentes na ovinocultura e na caprinocultura de leite mais ainda, acaba com eficiência metabólica fantástica, né? Então a gente tem, pensando no animal, né? O tamanho do animal, a capacidade de produção e metabolismo. Então como é que é esse desafio do produtor em entender essas diversas forrageiras e a gente trabalhar esse conhecimento científico para levar isso para o produtor, para ele formular essas dietas lá na propriedade com as diversas possibilidades de forrageiro? Assim, as forrageiras, elas vão ter características diferentes em função da espécie, como você acabou de falar, Luciano, em função da idade, principalmente, né? As gramíneas, então, por exemplo, eu posso ter um capiaçu, né, com um teor mais baixo de fibra, um teor mais alto de proteína, dependendo da idade que eu corto esse capim. Claro. Né? Se eu cortar esse capim e ele já tiver um bambu, ele vai ser um alimento com teor de fibra muito alto, teor de proteína, né, baixo, que não vai ser recomendado para as categorias que são mais exigentes. Então, você não pode falar de uma composição constante dessa forragem, né? Então, além de saber qual a espécie que você está trabalhando, tem, especialmente nas gramíneas, essa questão da idade do capim, né? Então, esses capins que são mais fibrosos, por exemplo, a cana, é uma característica da cana ser um alimento mais fibroso. Então, ele é um alimento que você tem que oferecer para a categoria que é menos exigente. Né? Então, se você oferecer cana para um cordeiro em crescimento, ele não vai ter o desempenho que você espera dele. Né? Ele ainda está, o animal, né, que está nessa. Principalmente se for um animal recém-desmamado, mais jovem, né? Ele não vai ter capacidade de utilizar a fibra dessa cana de maneira adequada. E trabalhar esse conhecimento, né? O desafio do produtor em trabalhar a produção de volumoso, a gente sempre fala que o produtor, antes de ser pecuarista, tem que ser agricultor, né? Quer dizer, produzir alimento primeiro. Primeiro né? o alimento. Como é que você vai ver esse papel, no sentido de trabalhar esse conhecimento que a academia tem e fazer isso chegar no produtor? Que desafio que nós temos aí para poder fazer isso acontecer, porque a gente vê muito né? Existe um gargalo, essa dificuldade aí, né? Exatamente a questão aí que entra a extensão, né? Então, a gente tem essa geração de conhecimento ocorrendo na academia, né? Na medida que é possível, a gente tem projetos de extensão que para poder levar esse conhecimento para o produtor, só que isso precisa de um fomento maior, né? Isso precisa ser mais espalhado. Trabalhar investimento e recursos para isso. A gente precisa trabalhar investimento e recursos para isso. Professor, agora falando da sua área de especialidade, que é uma área bastante sensível, aí, principalmente na ovinocultura e na caprinocultura, né? Nós temos dois desafios aqui bastante claros. Né? Um de produzir alimento. E quando o produtor está eficiente na produção, por exemplo, de pastagem, vem o desafio da verminose. Como é que nós aliamos essas duas situações? Né? Como é que o produtor fica nesse tiroteio?
A pastagem é a forma mais barata que ele tem de produzir, né? Uma pastagem adequada, né? E aí, aqui, por exemplo, na nossa região, como o Luciano comentou, uma alternativa para ter uma pastagem de qualidade seria irrigar. Né? E a gente tem uma condição boa de crescimento com forte período aqui para produzir forragem praticamente o ano inteiro. O nosso inverno aqui dura 15, 20 dias, né, Luciano? Eu falo que o inverno aqui é o nosso verão lá, né? É muito bom. É uma característica então, bem... irriga. Aí na hora que você irriga, é tudo que o verme quer. Né? Você vai ter umidade e calor. Umidade e calor, que a gente está sempre presente aqui. Então, as fazendas que a gente acompanhou com irrigação, o índice de verminose é altíssimo. Né? Altíssimo. Então, tem que realmente fazer o teste de eficácia, verificar quais os melhores produtos. A gente tem trabalhado aqui com o uso de alguns extratos de plantas, né? Umas futuras aí, dando umas perspectivas nossas, a gente trabalhar combinações de extratos com o produto químico, né? Para quê? Para dar uma vida útil, né, melhor, para aumentar a eficácia dele. Você tem trabalhado isso já aqui? Já tem a linha de pesquisa? Começando. Utilizar plantas típicas aqui da região, extrato dessa planta com o princípio ativo comercial, verniz comercial. A gente sabe que essas plantas têm na composição delas taninos. E esses taninos a gente tem visto que eles têm uma eficácia boa contra esses vermes, né? A estratégia agora a gente já fez algumas pesquisas, não é só tanino. Né? Elas têm outros compostos, elas são muito ricas em outros compostos que podem matar o ovo, pode ser eficaz contra a larva do parasita e contra o adulto. Né? Então, as pesquisas nossas, a gente tem buscado isso. Agora, você comentou uma parte interessante, que, assim, essas práticas que a professora Luciana comentou, né? De ensilar, de ter uma capineira, né? Se o produtor ele não está usando a pastagem em si, mas ele está fazendo um processamento desse formoso na fazenda, como por exemplo, ele vai fazer uma silagem, ele vai fazer um feno, que eu penso que é uma coisa que tinha que ser muito bem explorada, com certeza, né, aqui pelos produtores, que a gente tem hoje, por exemplo, você conseguiria fazer feno aqui em 24, 36 horas. Está pronto, ali, né? Está pronto, porque simplesmente seca. Exatamente. Bom, nós estamos aqui com o professor Eduardo Robson, está aqui também do setor de ovinocultura, do campus UFMG, aqui no campus de Montes Claros. Professor, a sua especialidade aqui, microbiologia e parasitologia, 2 assuntos desafiadores para a ovinocultura nacional e mundial. Fala um pouco para a gente desse trabalho da parasitologia, desse trabalho que o senhor tem desenvolvido aqui, de protocolos sanitários, em especial aqui no campus e aqui no setor de ovinos. Ok, Luciano. Então, aqui no setor a gente trabalha com manejo sanitário que é bem tranquilo, né? Os animais ficam confinados. A gente tem usado vacinação contra clostridiose, né? Raiva e outras doenças infecciosas. A gente não tem tido problema. A gente tinha casos aqui de clostridiose somente quando tem alguma alteração de dieta, né? Então sempre a gente recomenda o uso dessa vacina nos borregos, nas matrizes uma vez por ano, e tem funcionado bem, né? Problemas de mastite aqui tem muito eventual, né? Porque a condição do ambiente, como é muito seco, né? Você já comentou do piso que a gente tem utilizado aqui, então são raros os casos. E no controle de parasitoses aqui, a gente sempre preocupa com a verminose, né? Mas esse tipo de instalação especial, ele cortou o ciclo da hemocose. Por quê? A gente precisava do animal pastejando para ingerir a forragem, o capim, com as larvas, né? Então a gente não tem isso aqui nesse tipo de instalação. Então, hemox aqui não é um problema. Não tem, é 0, né? Mas a gente começa a ter outros tipos de parasitas. Por exemplo, Moniésia, que é o cestódio de ruminantes, a gente sempre tem problemas, né? A gente sempre está procurando utilizar um vermífugo que consegue controlar esse cestódio, porque o ácaro, que é o hospedeiro intermediário dele, ele consegue sobreviver bem nesse ambiente aqui, nesse ambiente seco, né? E ele contamina a água e o alimento, e o animal ingere esse ácaro, contendo a forma infectante da Moniésia. Então, a gente continua vermifugando nessas instalações por causa de Moniésia. A Moniésia, de fato, para o sistema confinado, é o principal problema da verminose. Sim, a gente começa a ter outro problema, né? A gente começou a ter outro problema. E com relação também à coccidiose, né, que a gente vê em casos de confinamento, o ciclo dela também é bem reduzido aqui por causa da instalação. A gente não tem a condição de umidade para esforular os oocistos.
Então, dessa forma, a contaminação aqui é muito baixa, né? A gente usa, às vezes, um antioxidiano na desmama, que a imunidade do animal cai, né? Mas as contagens geralmente são muito baixas, a gente tem conseguido controlar bem. Então trabalha com ela logo na desmama. Os animais adultos não há necessidade de fazer, não tem sido um problema. Não, a gente faz o monitoramento, não encontra ocistos nos animais adultos. Então é animal jovem até 6 meses de idade. A gente está sempre monitorando com o auxílio dos alunos, né? Claro. Mas aí, Luciano, na região, a gente vai visitar as fazendas e sempre aí tem um problema sério da verminose, né? Porque os animais estão em pastagens. Okay. A gente já encontrou casos muito graves com animais com sintomatologia, fêmeas no pré-parto, né? Então aqui a gente usa a vermifugação aqui nas fêmeas, no pré-parto, né? E nos borregos, na hora do desmame, para controlar moniese especificamente. Okay. Mas não é a realidade das outras fazendas. As outras fazendas a gente tem que entrar com um esquema de vermifugação muito intenso. Se for um local com piquetes confinados, né, aí tem que monitorar com OPG, com vermifugações de 2 em 2 meses. Tem que fazer o teste de eficácia para ver qual que é o vermífugo mais adequado. A gente tem feito, né? Encontramos muitos casos de resistência ao albendazol, aos benzimidazóis, publicamos isso, né? E nós temos trabalhado com controles alternativos com extratos de plantas da região, né? Então a gente já tem feito isso há muito tempo, tem várias plantas que nós já testamos, folha de piqui, por exemplo, deu um resultado muito interessante, né? Ximênia, piptadênia, que são outras plantas que a gente encontra aqui no Cerrado, né? Estamos trabalhando com outras plantas também. Que tem tido um efeito interessante, tem tido bom resultado? Sim, sim. Muitas vezes, às vezes, chegando a comparar com o princípio ativo comercial, né? Ela não vai dar uma eficácia de 100%, né? Mas a gente encontra, às vezes, eficácia de 70%, 75%. Mas numa população resistente, né, aos antiomíxicos comerciais, tem um trabalho tem tido resultados interessantes. Pessoal, a gente sabe que o trabalho no controle da verminose é a utilização correta das ferramentas, né? Quer dizer, utilizar o OPG, utilizar a FAMACHA, fazer a vermifugação estratégica, e muito do desafio está no conhecimento do produtor, de fato, de utilizar essas ferramentas, né? E aplicar o vermífugo na hora certa, né? Igual, por exemplo, a gente está vendo aqui, ó, matrizes no periparto, né? Algumas com o úbrio já cheio. É um momento crucial. Se você não vermifugar a ovelha, né, ela morre de verminose, que a imunidade cai muito. É diferente de uma vaca. A vaca ela tem uma resistência bem maior do que a ovelha. E a cabra é mais susceptível ainda, né? Então é a morte você não vermifugar esses animais no periparto. Então, um momento adequado, no ponto certo. E aí vem o desafio do produtor também de escolher o princípio ativo, que muitos têm a preocupação de não vacinar nessa fase, por exemplo, do terço final de gestação, com medo de aborto, ou de problemas reprodutivos, etc. Mas, por exemplo, um animal no final da gestação, a gente já não tem esses problemas, entendeu? Igual esses animais que vocês estão vendo aqui, eles estão aí com 15 dias para parir, então a gente praticamente não vai ter problema nenhum de você usar um princípio ativo que seja eficiente na fazenda. Tem que tomar cuidado, por exemplo, se você estiver trabalhando com a produção de leite, para você não usar um princípio ativo que não é indicado no rebanho leiteiro. Por exemplo, as ivermectinas. Né? Você vai ficar aí 2 meses sem poder usar esse leite, tanto na cabra como na ovelha. Então preste atenção bastante no período residual, né? O conhecimento técnico de fato para poder aplicar o produto adequado para o tipo de produto, né, que está se trabalhando na propriedade. Né, e aí, tirando as fêmeas, os reprodutores, sempre que vão entrar na estação de monta, utilizar o vermífugo, né? Na hora do desmame também, utilizar a vermifugação, que a imunidade dos animais cai porque não está recebendo mais o leite da mãe, fica com estresse, né? Que a gente já sabe por causa do desmame. E aí as vermifugações no período seco, né? A gente tem indicado aqui, por exemplo, maio, agosto, né? Outubro, pegando aí a seca, né? Que o animal está bem debilitado. Professor, falando da importância do OPG no sentido de monitorar, de controlar e também de avaliar a eficácia, né? Muitos produtores não têm utilizado a ferramenta do OPG, alguns, né, pela dificuldade às vezes de ter um profissional que faça, ou de ter a possibilidade de fazer, e mesmo do conhecimento, né, da coleta de fezes, encaminhar ao laboratório. Como é que o senhor vê essa importância dessa ferramenta dentro dessa estratégia de controle da verminose? É um exame muito barato, né? Hoje em dia um OPG aí
Ele não tem um custo maior que R$4 de jeito nenhum, entendeu? Então, assim, custo mesmo, porque a gente usa sal, né, NaCl, né, e a água destilada, usa as câmeras. O que é mais caro é a habilidade do observador para identificar os ovos e fazer a contagem, né? Mas não justifica um exame. Você pode trabalhar também, se não tiver condição, com um pool, né? Coleta, eu não consigo fazer de cada animal, mas eu posso coletar 10% do rebanho para me avaliar, aplicar o vermífugo e, por exemplo, 7 dias depois, fazer essa amostragem e ver se o vermífugo funcionou. Você não vai esperar o animal adoecer, né? A gente não pode ter um animal na fazenda com sintomas de verminose, com papeira, porque aquilo ali, o prejuízo já se instalou. Já perdeu o dinheiro. Né? Então, a gente recuperar não é fácil. Com certeza. E como é que o senhor vê essa possibilidade do produtor, né, fazer essas parcerias, por exemplo, com instituições de ensino, ou mesmo de ter profissionais treinados pelas instituições de ensino para prestar esse serviço na realização do OPG, na verificação estratégica, que a gente tem visto isso nas visitas que a gente tem feito como sendo um gargalo, né, da possibilidade dele fazer efetivamente? Aqui na faculdade a gente tem os programas de extensão, que a gente tem parceria, a gente faz isso com o maior prazer, né, para pequeno produtor. O produtor que é um maior produtor, ele pode solicitar esse exame em laboratórios. Aqui, por exemplo, em Montes Claros, a gente tem laboratórios particulares que fazem e num custo barato, né? Nem que seja para um pool de fezes, né? Para ter o controle, para o produtor ter ciência que aquele vermífugo está funcionando ou não. É uma ferramenta fundamental. Fundamental. E a rede privada de laboratórios, principalmente aqui em Montes Claros, eles têm condição de fazer isso assim, e num custo bom. Né? Perfeito. Estamos conversando aqui com o professor Eduardo, aqui no campus do FMG de Montes Claros, falando um pouco desse trabalho, né, do controle de parasitos, em especial as verminoses aqui no rebanho ovino. Então essas práticas de fenação, a silagem, né, elas naturalmente cortam o ciclo dos principais vermes que a gente tem aí em pequenos ruminantes, em especial ammônios. Né? Então mata a larva, o calor que você tem durante o processo de silagem, a fenação, né, recebe luz ultravioleta, então esse parasita não consegue sobreviver. Claro. Então seria um alimento ideal para você fornecer para um animal que é suscetível a verminose. Né? E muitas vezes aí vem a discussão, né, de várias frentes. Sempre que a gente tenta resolver de um lado, você vê a discussão do outro, custo de produção. Né? Quer dizer, aí meu produtor fala assim, mas o pasto com certeza seria a forma mais barata de eu conduzir a atividade pecuária. Ok, mas se eu não tenho pasto em função do clima, seja geada, seja a neve em outras regiões, seja a seca aqui na nossa região, a opção de armazenar alimento é outra. Agora, a questão do custo de produção versus a perca econômica que a verminose traz, é uma coisa que tem que ser avaliada, que tem que ser levada em consideração, né? Porque ela é significativa, né, na atividade. Com certeza. A verminose, diferente do búfalo, uma vaca, ela mata. Você perde o animal. Né? Você perde a matriz, você perde os borregos, né? pela patogenicidade que ela causa no animal, de causar anemia. Né? Então essas práticas, né, vai resolver o problema de nutrição e vai contribuir demais no controle de verminose nas fazendas. O animal ficar fechado. Aí nós vamos ter, vai ter outros parasitas, né? Mas o mais importante, a gente vai estar cortando o ciclo, né? Cortando essa parte de ingestão de lácteos. A professora Luciana também comentou, eu não tenho condição de fazer feno, não quero fazer silagem. A prática de diferir a pastagem, quando você fecha a pastagem, o animal fica ali 6 meses sem entrar nela, as larvas que estão ali morrem também. Então, em bovinocultura, a gente faz muito diferimento aqui no norte de Minas, né? O controle de verminose é altíssimo, porque a larva não consegue sobreviver aqui numa condição tão seca dessa. O ciclo realmente você consegue ali controlar. A utilização de outras espécies animais também, né, nessa rotação também seria uma opção também, né, de você trabalhar a rotação. Né? Então, se tiver um piquete lá e você puder rotacionar com equino, por exemplo, que os parasitas não são compartilhados, você vai ter um controle fantástico. Eu tenho uma passagem lá que eu estou vendo que ela está contaminada também. Vamos recuperar essa passagem? Vamos gradear, vamos botar sorgo, né? Ela vai ficar fechada, vai produzir silagem, você está cortando o ciclo do parasita. Você, de fato, trabalhar práticas que auxiliem todo o processo, quer dizer, desde a produção de forrageiras que eu tenho condição de armazenar através de feno, de silagem, né, outras alternativas que a gente tem de fornecer,
até o manejo da pastagem em si é fundamental, né? Quer dizer, essas ferramentas é que nós precisamos difundir o produtor e utilizar. Criar os animais separados, né? Você vai nas fazendas, Luciano, a gente nos trabalhos de extensão, todo mundo misturado. As categorias Separar todas. Pequeno, grande, fêmea que vai parir, fêmea que não vai parir. Então, assim, você vai numa suinocultura tecnificadora, isso não existe. Não. Né? É tudo separado, as fêmeas separadas. Então, por que na fazenda vai ficar tudo misturado? Então, você tem que começar a criar lotes, né, de fêmeas que vão parir juntos, os borregos têm que ficar separados, né? Porque aí você consegue dar um alimento sem verminose para ele, um alimento mais adequado, tratar de forma melhor. É trabalhar a ovinocultura com profissionalismo, né? Esse é o ponto. É você utilizar. Não vou crescer mais açúcar, né? Quer dizer, utilizar de fato todo o conhecimento técnico, independente do tamanho da propriedade ou do tamanho do rebanho, independente se ele é uma atividade primária ou secundária, mas sempre trabalhar com profissionalismo. Quer dizer, buscar aí todo o conhecimento técnico. A senhora falava da experiência, né, professor? Que a senhora já teve aqui, já quando da sua chegada aqui, alguns trabalhos foram feitos, de fazer esse levantamento, um diagnóstico, de conhecer, né, o entorno das propriedades aqui. Que características chamaram a atenção e como é que a senhora viu isso aí na condição da atividade da ovinocultura aqui? Luciano, então assim, essas duas questões de nutrição e essa questão de parasito, elas pegam bastante aqui na região, né? O manejo, muitas vezes o proprietário, ele vai aplicar o mesmo manejo que ele aplica para o gado de corte para os ovinos, porque aqui na região a gente tem característica de ter mais ovinocultura de corte, né? Então é como se os ovinos fossem mini bois. Então, exatamente o mesmo manejo que ele tem lá. No gado de corte ele quer trazer para o ovino. Ele quer trazer para o ovino e não funciona. Nessa questão de parasito, o ovino é muito mais sensível do que o gado de corte, né? A questão de alimentação, todo mundo acha que não, ovino e cabra comem qualquer coisa, mas não é verdade. Eles são animais que são mais exigentes. Muito seletivos, São muito seletivos, né? Então, assim, a gente tem especificação de sal mineral, então o ovino ele tem a sua própria exigência em termos de concentração dos diferentes minerais no sal. Então, você tem que ter um sal de ovino. A gente tem esse produto, essa especificidade no mercado, né? Mas o que a gente encontra é o produtor, né, ajeitando ali o manejo de bovino e trazendo isso para dentro do manejo de ovinos. Não é uma vaca pequena, né? Não é uma vaca pequena. Aquela ideia de que lugar que come uma vaca, come 10 carneiros, esquece que a coisa é diferente. Né? A coisa é diferente. E essa foi uma característica que a senhora identificou quando visitou as propriedades? Era comum? Era comum, infelizmente. Oi, professor, que estava por aí? É comum. Então a gente precisa, né, como técnico que atua na cadeia produtiva, né, mostrar para o produtor que não é assim. São espécies diferentes. São espécies diferentes, demandas diferentes, né, totalmente tem que ser trabalhado de forma diferente. Tem que ser trabalhado totalmente diferente. Seca, né, Luciano? Muito produtor desistiu porque simplesmente não conseguia cercar de forma adequada esses animais. Não tinha um aprisco para eles se protegerem, né? Muito ataque de onças, né? Cães. Que desestimula o produtor. Então ele tem que ter uma instalação, claro, não precisa ser cara, mas que tem que proteger. O mínimo necessário para que a coisa funcione. Né? Tem que proteger esses animais com cercamento, fazer um aprisco, né? Então assim, não dá para improvisar. A gente foi lá, aí ele tinha uma suinocultura, começou a colocar a ovelha na suinocultura, entendeu? Tirou os suínos. Então não é assim, né? Você pode até querer utilizar a estrutura, mas adequada, né? Tem que adequar efetivamente, né? Professor, e aí uma coisa que a gente sempre tem falado, e eu brincava com o professor Luciano aqui, num bate-papo informal, que eu faço essa analogia quando a gente faz os treinamentos com os produtores, que grande parte dos produtores começa a casa pelo telhado em vez de começar pelo alicerce. Na analogia, que primeiro ele compra o bicho, depois ele vai ver o resto. E aí que a gente tem visto muito produtor sair da atividade ou não persistir na atividade, porque ele não define o sistema de produção, consequentemente não definindo o sistema de produção, não planeja alimento, não planeja instalação, e aí as coisas começam a andar, né, de certa forma, com muita dificuldade. Como é que vocês enxergam isso e aonde que nós podemos atuar para mudar essa característica do produtor? Como é que vocês entendem isso? Como é que vocês enxergam isso aqui para a região? A gente precisa de, mais uma vez, de profissionalismo na atividade, né, Luciano? Então, o produtor que quer realmente ser um profissional dentro da ovinocultura, da caprinocultura, ele precisa ter um suporte técnico adequado, né? E muitas vezes o que a gente vê é que isso não acontece, igual você falou, ele começa pelo telhado.
ele vai lá, né, vai no leilão, compra 100, 200 animais, depois que ele vai pensar, nossa, e a comida? Né? Nossa, a instalação, Precisa de nossa, sal, bebe água, né? tudo isso. Será que o animal vive de vento? Porque tem produtor que acha que o animal vive de vento, né? Então, assim, não pode ser assim. A gente precisa, né, de técnicos aí atuando para poder ter um planejamento, né? Começar por essa parte de prever a alimentação dos animais, qual você falou, qual sistema? Que sistema que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar em confinamento, né? Eu tenho um mercado para colocar esses animais no confinamento, vou trabalhar num sistema mais extensivo, né? Vou começar com um número menor e vou aumentando. Então, assim, tem que ter um planejamento. O planejamento é fundamental. É fundamental. Assim, a atividade ela tem que ser vista com um olhar muito mais profissional e não com uma atividade hobby, né? Claro, eu costumo dizer que nós temos 3 tipos de produtor, né? O que tem, o que cria e o que produz, né? Aquele que tem, quem fala, tem uns carneiros lá fora. Esse tem, tá solto lá na larga, coisa disso. O que cria, eventualmente, ele faz algum manejo. Agora, o que produz, ele coloca tudo da ponta do lado. Exatamente. É indicadores zootécnicos, é índice, é calendário sanitário, calendário reprodutivo, quer dizer, é tratar com profissionalismo. Nós temos que mudar isso, né? Saber onde é que o produtor está, se ele tem ou se ele produz, né? Outro ponto que pega, eu acho, né? Igual você falou, é índice zootécnico. O produtor, ele tem, né, assim, uma resistência muito grande de colocar um brinco, colocar uma identificação no seu animal. Exatamente. Então, assim, mas se você não identifica, como que você sabe que aquela fêmea é mais produtora que a outra? Né? Exatamente. Então, assim, isso é outra coisa. E a gente precisa fazer esse levantamento dos nossos índices zootécnicos, né? Os ovinos, eles são animais de ciclo curto, mas, então, assim, a gente consegue melhorar bastante a nossa atividade ou piorar bastante a nossa atividade dentro desse ciclo. Mas para isso eu preciso de informação. Então, para eu ter informação, eu tenho que individualizar. Não dá para falar assim, olha, aquela ovelhinha que tem uma mancha marrom, a outra que tem a mancha preta e a outra que tem 2 bolinhas, a outra tem 3 bolinhas. Não dá, você tem que identificar, né? Tem que fazer o controle zootécnico dos animais, saber quem pariu, quem não pariu. Aquela que não pariu, ela tá comendo o seu lucro, né? Ela tá lá no seu rebanho comendo o seu lucro. Ela já engordou, que simplesmente tá lá, ocupando espaço. Eu costumo falar, é um inquilino que não te paga aluguel, não né? te paga. Você tá lá, põe o cordeiro no chão e mas se você não tem controle zootécnico, como que você vai saber que ela não pariu? Não? Só toca num ponto interessante, dentro dessa possibilidade que a gente teve de rodar Minas Gerais através da expedição. Eu visitei uma propriedade recente de cabra leiteira utilizando chip, com leitor bastão eletrônico, com custo baixíssimo. O chip com a seringazinha, com a agulha, custa R$25 o chip, com o bastão custa R$150. O bastão você vai usar, né, o resto da vida, o chip você vai colocar. Prático, rápido, você está passando o tronco, você está passando o leitor de chip, já te dá ali na palma do celular, dentro do software que você está utilizando, toda a leitura, todas as informações, quer dizer, não é um custo caro com a ferramenta fantástica de gestão, né? Quer dizer, então nós temos vários trabalhos a serem realizados efetivamente para profissionalizar isso, né, professor? Mas se não tem um chip, coloca um brinco, né? Coloca um brinco. Colar, com um colarzinho. Tem que identificar, né? Tem que identificar. A gente tem que trabalhar com essa identificação. Professora, índice zootécnico, nutrição, manejo sanitário, né? Como é que a senhora vê a nossa possibilidade de crescimento na ovinocultura e na caprinocultura? Como é que a senhora vê, professor? Qual o potencial que nós temos, olhando aqui para a região do norte de Minas, Vale de Jequitinhonha, Vale do Mucuri, essa área de atuação aqui, nesse potencial, utilizando essas ferramentas? Luciana, assim, eu acho que a ovinocultura aqui na região, ela tem tudo para expandir, né? Mas a gente precisa trabalhar nesses pontos falhos que a gente acabou de conversar aqui. Então, a gente precisa de mais profissionalismo dentro da cadeia, né? E quando você tem esse profissionalismo, a atividade, ela cresce e ela acaba agregando mais pessoas. Então, olha, meu vizinho está produzindo ovelha, nossa, olha que interessante. Então, eu acabo me interessando por aquela atividade, né? E eu crio um polo que é forte. Claro. Né? Eu crio um polo regional ali que é forte. Então, eu acredito muito na ovino aqui na nossa região, né? Você, igual o Eduardo falou, aqui a gente tem condição de, se você irrigar, você tem condição de produzir forragem o ano todo, que, né,
é uma coisa muito interessante, mas para isso a gente precisa se profissionalizar, a gente precisa dessa questão do técnico estar lá junto com o produtor, né? Então a gente precisa realmente esses pontos que estão falhos aí para ver se a gente precisa amarrar isso. Como é que o senhor vê isso aí, professor? Dentro dessa experiência, desse trabalho que o senhor tem tido aí? Eu acho assim que essa parte de comercialização tem hora que desanima o produtor. Ele tem os animais, estão ali, não tem pra que ver. E aonde escoar? Então é um gargalo. Em Minas, né, eu acho que os próprios restaurantes também começar a fomentar e a oferecer pratos, né, saborosos, também não pode ser um custo tão elevado assim, claro, né? Isso com certeza eu acho que vai chamar a atenção, né? No caso das cabras, de oferecer, disponibilizar um queijo, né? De uma forma de conseguir escoar esse material. Igual hoje em dia você tem um produtor, ele tem umas vacas, ele produz um queijo, né? E com a cabra também ele poderia fazer, com a ovelha também ele poderia fazer, e são queijos nobres, né? Um custo agregado, né? Um animal assim bem temperado, com prato, com corte adequado, ele agrega muito valor, né? Então uma parte de embutidos também, linguiças para escoar, por exemplo, a matriz. E aí? Eu tenho que descartar ela, né? Eu vou dar não, ela tem um potencial tem potencial de produção, outros de agregar outros pratos, né? Um quibe, imagina que delícia, né? Aqui, na exposição a própria ainda coloca. Eu sempre que vou lá, eu compro esse quibe dela, que é uma delícia. O quibe cru, a kafta, o hambúrguer, então né? Isso tem que estar mais disponível. A linguiça. Isso, o produtor tem que começar a enxergar isso. E que é acessível para ele. Claro. Porque muitas vezes ele fala assim, peraí, vou produzir, vou pagar minhas contas. Peraí, mas você tem o direito de comer isso. Você tem direito de comer um queijo saboroso. Você tem o direito de comer uma carne saborosa, né? Não é que você está aqui lutando, trabalhando com o animal. Não é só pagar a conta, né? E você, e a sua saúde, e o seu bem-estar também, né? Claro, então isso tem que estar acessível para todo mundo. Não é aquele cara que é super rico lá e vai pagar um preço tão caro aqui. E aí a questão do hábito alimentar é também trabalhar a questão da oferta de produtos de qualidade para mudar muitas vezes aquela ideia pré-concebida, o preconceito de que a carne é forte, de que o leite é isso, de que o leite é aquilo, também mudar isso. E muitas vezes lá atrás foi característica de produtos que não estavam adequados, né? Um animal de idade mais avançada, com ainda o gosto da carne, né? Com o trabalho aí dos queijos, dos derivados, dos embutidos. E aí também vem o papel da academia no sentido de desenvolver esses produtos e trabalhar essas questões. Existem vários, aqui nós temos engenharia de alimentos aqui no campo também, né? Quer dizer, a possibilidade de agregar esses conhecimentos todos no desenvolvimento desses produtos aí, né? Eu acho que hoje, Luciano, né, essa questão do valor comercial, né, dessa carne, né, ela está mais bem trabalhada. Então, assim, as pessoas sabem, uma carne de cordeiro é uma carne, né, saborosa e tal. Eu acho que ainda tem um pouco de preconceito, principalmente com leite de cabra. Né? Ainda existe um pouco de preconceito com essa questão do leite. Né? Eu costumo falar que o preconceito tem para quem não experimentou. Exatamente. Né? Quem tem a oportunidade de experimentar um queijo, um bursão, um pecorino, etc. Apaixona de cara. Né? Doce de leite. Semana passada eu comi um doce de leite de cabra que uma aluna minha trouxe para mim. Nossa, é divino, né? É divino. Quem come, né, assim, acha divino. Então eu acho que essa questão, principalmente com relação à carne de cordeiro, ela está mais bem trabalhada hoje em dia, né? Então você encontra pessoas que sabem o valor daquele corte, igual o Eduardo falou, né? Come-se bem. Que carne deliciosa que é a carne de um cordeiro abatido precocemente, né? Mas a questão de você ter uma linha para poder escoar para o produtor, isso é um gargalo. Isso é um gargalo. Vocês perceberam isso aqui, né? Aqui a gente teve. Né? Essa dificuldade da comercialização é grande. Já tiveram tentativas aí, né, de montar uma linha para poder escoar essa produção, principalmente para Belo Horizonte, né? Mas aí você você precisa de número de animais. Então, para você ter um número de animais, né, um padrão para poder fazer o abate desses animais, é aquilo que eu falei, você precisa ter profissionalizar a cadeia. A cadeia. A partir do momento que você vai profissionalizar a cadeia,
esses insumos, eles são mais fáceis da gente trazer. E a gente tem um exemplo claro disso na ovinocultura, na suinocultura, agora mesmo na bovinocultura de corte, cada vez mais com novilhos precoces sendo abatidos. Quer dizer, esses pacotes tecnológicos estão consolidados nessas cadeias, né? Quer dizer, nós precisamos trabalhar isso para a ovinocultura. A gente precisa trabalhar na ovina e na cadeia. É profissionalizar efetivamente. O que falta é profissionalização. E a academia, nesse sentido, tem condição de entrar junto nesse processo? Né? Como é que nós entramos nisso, nessa união de esforços para que a gente consiga fazer a ovinocultura e a caprinocultura cada vez mais presente e pujante na economia? Ô, Luciano, né? Primeiro com a formação de profissionais, né? Começa daí. Então, a gente formar profissionais que têm condição de atuar, né, de maneira efetiva dentro da cadeia, a questão da extensão, a questão da demanda de pesquisa, né, para o produtor, mas você aproximando, muitas vezes a gente sente assim, igual nós comentamos, a gente tem feito esse trabalho com o produtor, mas você tem como trazer isso mais para perto, né, trazer o produtor mais para perto da academia. Mas para isso a gente precisa de fomento para que isso aconteça. Viabilizar isso. Viabilizar essa proximidade. E eu acho que quando isso acontecer, né, essa profissionalização, ela vai ocorrer de maneira mais definitiva. Ela vai avançar. Falando nessa produção do conteúdo aqui da academia, com essa extensão que nós vamos fechar no próximo bloco aqui, para finalizar a nossa visita aqui no UFMG. Professora, nas diversas instituições de ensino que a gente tem tido a oportunidade de visitar, parcerias estratégicas foram feitas no sentido de desenvolver diversos trabalhos. E aqui na UFMG tem uma parceria que foi fundamental aqui para o setor de ovinocultura, né? Fundamental, Luciano. Então, quando nós chegamos aqui na UFMG, né, nós conseguimos aprovar um projeto junto ao Banco do Nordeste e toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui, na parte física mesmo das instalações, tudo isso foi financiado pelo Banco do Nordeste. Isso foi fundamental para a implantação do setor aqui. Fundamental para a implantação do setor e com o objetivo de capacitação dos produtores, né? Então, esse sistema que a gente tem aqui, ele funciona muito bem, né? E a gente tem cursos de capacitação para os produtores que são feitos aqui para eles conhecerem essa nossa estrutura. Então, dentro daquele tripé que a gente falava, ensino, pesquisa e extensão, aqui está, de fato, está no DNA aqui do setor. Está no DNA do setor. Faz parte do dia a dia. Faz parte do dia a dia, Luciano. E essa parceria foi essencial para que isso acontecesse. Foi essencial. Então, assim, toda essa parte, né? O UFMG, ela completou, porque o recurso, ele também não era suficiente, né? Então, a gente teve aporte da própria UFMG, mão de obra, né? Então, a gente conseguiu fazer um pouquinho a mais do que estava previsto no projeto, mas foi por conta também, né, que a UFMG, ela acabou complementando essa verba aí, o restante do recurso do Banco do Nordeste. Então a gente tem essa instalação, que é a instalação de produção, e a gente tem as instalações de pesquisa. Nós vamos lá conhecer agora essa Vamos lá conhecer a instalação de pesquisa. E aí, falando dessa parceria, né, além dessa parceria que foi fundamental na introdução, vocês mantêm essa mesma lógica da parceria com os produtores nos diversos trabalhos de pesquisa que nós vamos falar daqui a pouco. Nos diversos trabalhos que a gente tem muita parceria com o produtor. Perfeito. Vamos lá conhecer a estrutura de pesquisa? Vamos lá. Vamos lá. Professor, nós vamos ter a oportunidade de conhecer agora a parte da estrutura de pesquisa, um dos projetos, um dos trabalhos de pesquisa que vocês desenvolvem aqui, né? Isso, Luciana. Esse é um galpão experimental, tá? Então, aqui nesse galpão, a gente faz experimentos voltados para a parte de nutrição. Que no momento, que a senhora trabalha aqui, nutrição é o exatamente, foco do seu trabalho aqui, o foco do meu trabalho aqui é a nutrição. No momento a gente não está com nenhum experimento de campo, o último experimento nosso terminou em outubro, né? A gente está na fase de análise de laboratório, então a gente não está com nenhum experimento no campo agora, né? O que está programado no comecinho de junho, a gente começar retomar, né? Fazer outro experimento de campo. O que nós temos aqui em termos de estrutura? O que a senhora utiliza? Então, o que a gente tem estrutura aqui? A gente tem as gaiolas de digestibilidade, né? Nessas gaiolas de digestibilidade, a gente faz coleta total de fezes, então a gente consegue saber, né, qual foi o aproveitamento do animal em termos do alimento, a gente consegue mensurar o que o animal ingeriu, o que ele excretou e quais os nutrientes estavam presentes, né, no que ele ingeriu e o que estava presente no que ele excretou. E aí, por diferença, a gente tem, né, aquilo que ficou ali disponível para o animal. Então, e além disso, né, além dessa parte de digestibilidade,
a gente tem também um equipamento muito interessante que é a câmera respirométrica. Nessas gaiolas, só falar com a gente, só tem a possibilidade de colocar o animal individualmente, né? Ele recebe ali o alimento controlado e a senhora coleta fezes, coleta aqui, nós temos essa estrutura. Isso, a gente coleta fezes, urina, aqui embaixo dessa estrutura é colocado um coletor, né, para a gente poder coletar todas as fezes e toda a urina dos animais. E aí a gente consegue saber qual foi o aproveitamento do alimento, porque esse é o nosso objetivo, né? Oferecer o alimento e saber se aquele alimento está sendo bem aproveitado para o animal, para que eu possa fazer a recomendação para o produtor. A senhora tem também outras estruturas aqui que a senhora utiliza, são gaiolas individuais? A gente tem gaiolas individuais, essas gaiolas individuais, a gente monta ela de forma modulada, tá? Então elas têm 1 por 1, então eu consigo colocar um animal. E se for um animal maior, eu posso usar ela 1 por 2 e colocar um animal maior, né, por conta do espaço. Então, nessas gaiolas individuais, a gente monta ela no chão, né, de forma modulada, e aí a gente faz os ensaios de desempenho. Aí eu vou mensurar o consumo do animal e mensurar o ganho de peso. A gente mede também, né, parâmetros sanguíneos para ver como que está alterando, né, o metabolismo do animal. A gente tira medidas biométricas desse animal para ver, além do ganho de peso, como que está sendo o crescimento, né? Altura de cernelha, comprimento corporal, circunferência torácica. Então a gente faz todas essas mensurações. Avaliar o alimento, o desempenho animal, né, e verificando em relação a isso, como é que isso poderia estar sendo trabalhado lá na propriedade. Né? Como pode ser trabalhado lá na propriedade. E a gente normalmente finaliza também com uma avaliação econômica, né? Então a gente coloca o que a gente testa muito são esses coprodutos, né? E aí a gente verifica se com aquele ganho de peso que o animal teve, aquilo ali tem viabilidade econômica ou não. Além do custo daquilo que está sendo trabalhado e vendo as possibilidades de utilização desses coprodutos na região, no entorno, né? Na região. Cada região tem uma especificidade. Cada região tem uma especificidade, Luciano. Então, quando você trabalha com coprodutos, é muito importante você procurar coprodutos que sejam regionais, porque você trazer, às vezes, um coproduto de outra região, o frete, o transporte que você vai ter, vai acabar com a sua economia. Inviabiliza. Inviabiliza, porque o objetivo do coproduto é o quê? Substituir um alimento convencional, normalmente o milho e a soja, de forma a baratear. Agora, se eu tenho o custo muito grande do frete, isso vai por água abaixo. Nós estamos vendo aqui parte dos equipamentos aqui que são utilizados nas pesquisas, né, realizadas aqui pela professora Luciana Geracetti, nessa avaliação nutricional, na pesquisa com os diversos tipos de coprodutos, avaliando aí a capacidade de desenvolvimento do animal aliado aos custos desses coprodutos. Então, Luciano, aqui a gente tem a cerejinha do bolo, né, que a gente mede o metabolismo do animal. Vamos ver como é que funciona esse equipamento. Esse equipamento, nós temos daqui, né, uma câmera respirométrica de pequenos ruminantes, tá? Então a gente coloca o animal dentro dessa câmera respirométrica. Quando está acontecendo o experimento, né, a gente tem um animal dentro da câmera e outro animal fora, para ele não ficar estressado, o animal que está lá dentro. A gente sabe que o ovino, né, é muito gregário, vive em grupo, né? Então a gente coloca o animal dentro da câmera e o animal fora. Então essa câmera respirométrica, ela mede as trocas gasosas do animal. Então ela mede o que o animal consome de oxigênio, o que ele produz de gás carbônico e o que ele produz de metano. Então aqui na frente a gente tem esse coletor, né? E aí esse coletor, ele leva a amostra até o nosso equipamento, que são os analisadores. Então a gente tem o analisador aqui de CO2, o analisador de metano e o analisador de oxigênio. O animal está lá dentro. Então o animal está lá dentro. Lacrado, ali fica vedado. Lacrado. No ambiente totalmente controlado. No ambiente totalmente controlado. Para não ter nenhuma interferência. Porque como a gente está medindo troca gasosa, né, eu não posso ter nenhuma interferência, né, nenhuma fuga aí de ar, né, porque isso vai atrapalhar as minhas mensurações. Tem o bem-estar animal controlado? Ele tem um ar-condicionado, uma refrigeração para ele ficar numa temperatura, né,
É termoneutra, então o ambiente realmente é todo controlado. E aí só a gente tem misturadores de ar ali dentro, né? A gente tem um ventilador que ajuda nessa função ali, né? Tudo para poder o ar misturar e a gente coletar uma amostra bem homogênea daquilo que está acontecendo. Então toda a produção de gases ali do metabolismo do animal, você consegue mensurar? Eu consigo mensurar. Os equipamentos aqui. E aí esse equipamento, né, é ligado a esse computador. No computador a gente tem um software, né, da empresa que fabrica os analisadores, e esse software ele faz, né, a mensuração durante 24 horas. Normalmente o animal ele fica aqui por 20 horas. A gente todo dia tem que fazer, né, a calibração desses analisadores. Então a gente tem gases com concentração conhecida, a gente passa nessa linha para poder fazer a calibração dos analisadores e depois disso que a gente começa a leitura com os animais. Só depois, né, de bem calibradinho é que a gente faz a leitura com os animais. Professora, aqui a importância da gente mostrar, né, a pesquisa, a academia focada na eficiência produtiva e reprodutiva e principalmente no produtor ser eficiente lá na propriedade. Extrapolando esse resultado, esse trabalho que a senhora faz aqui, né, junto com a sua equipe, com seus alunos, lá para o produtor. Como é que é isso lá na prática para o produtor? O que a senhora pesquisa aqui que o produtor utiliza no dia a dia que chega para ele lá? Ó, Luciano, eu vou te dar um exemplo prático, né, do coproduto que a gente vem trabalhando, que é a torta de macaúba. Então a torta de macaúba, ela tem uma concentração de óleo bastante grande, né? E essa concentração de óleo, ela acaba reduzindo a produção de metano. E isso é um efeito desejado, né? Porque quando você reduz a produção de metano, você melhora a eficiência do animal, eficiência energética e, consequentemente, eficiência produtiva. Isso é influenciado em função do alimento que ele consome. Influenciado, é totalmente reflexo do alimento, né? E só que o que acontece? Além de ter esse óleo, esse coproduto ele é muito fibroso. Então a fibra, se por um lado o óleo reduz essa produção de metano, a fibra por outro lado ela aumenta. Então nós esperávamos, né, que a produção de metano reduzisse, mas isso não aconteceu. A expectativa em função do óleo... A expectativa fosse que tivesse uma redução, que eu tivesse uma eficiência maior. Mas isso não aconteceu. Não aconteceu porque a gente tem a fração fibrosa. Mas a gente só conseguiu mensurar isso utilizando esse equipamento. Se não fosse esse equipamento, eu não conseguiria chegar a essa conclusão. E na prática, para o produtor, a utilização desse coproduto, em função desse resultado, você passa a ter a recomendação de como utilizar. Exatamente. Se vai utilizar. Né? Assim, apesar de eu não ter esse benefício na produção de metano, o que a gente observou é que o coproduto ele foi utilizado para substituir o milho. Então nós substituímos o milho, né, em até 30% da dieta, e o que a gente observou aqui em termos de desempenho, eu não tive tanta alteração. Então esse é um resultado muito promissor para um alimento que é um coproduto. Eu estou trocando um alimento que é mais caro, que é um milho, por um coproduto que tem um custo mais baixo e estou tendo desempenho semelhantes. Apesar de eu não ter, né, o efeito que nós gostaríamos, que, em termos de eficiência de produção de metano, mesmo assim, esse coproduto ele conseguiu, né, substituir o milho sem muitos problemas. Professor, aí para quem está acompanhando a Expedição Bem Brasil, para o produtor ou para quem acompanha, que é ouvinte ou que está no dia a dia simpatizante, né, com a criação de ovinos e caprinos, ter esse conhecimento, a produção da academia, a produção científica e levar isso para a produção é que colocou o Brasil hoje entre os principais produtores de proteína animal no mundo. Quer dizer, a importância da academia trabalhando conhecimento científico para a eficiência da produção, né? Com certeza, Luciana. A gente, né, se você pegar os números que nós tínhamos aí, né, no começo da década, por exemplo, de 70, e o que a gente tem hoje, né, em 50 anos, você não consegue comparar, né? Então, assim, o salto que nós tivemos em produtividade por área, né, em produção de alimento por área, que é o mais importante, é o trabalho da pesquisa que a gente tem. A pesquisa na agropecuária no Brasil ela é muito forte. Além das instituições de ensino, nós temos um órgão muito forte que é a Embrapa, né? Nós temos também aí a IPAMIG, nós temos
trabalhando também nessa questão de pesquisa, além de trabalhar com a extensão, e isso tem trazido resultados que são aplicáveis para o produtor, né? Essas demandas que hoje a gente trabalha aqui na UFMG, muitas delas nos foram trazidas por produtores. Professor, e falando aqui especificamente desse trabalho aqui, desse equipamento que a gente está vendo aqui, são equipamentos de alto custo, né? Não são só equipamentos de alto a custo, implantação, como a própria operação e manutenção dos equipamentos. são né? equipamentos de alto custo. Então, esses equipamentos aqui a gente, né, conseguiu fazer a captação também por meio de projetos. Então, é muito importante que a gente tenha esse fomento, né, das agências. Então, aqui os equipamentos, eles foram fomentados pelo CNPq e pela CAPES, né, são duas agências aí de fomentos da pesquisa. Então, graças a essa agência que a gente conseguiu montar essa estrutura e a gente tem feito bastante pesquisa avaliando o metabolismo do animal. E esse equipamento especificamente que a gente está vendo aqui, são poucas instituições que têm disponível. São poucas, né? não Hoje são todas que tem ela. É um a gente vê equipamento. muito trabalho, assim como a senhora mostrou para a gente há pouco lá as gaiolas, né? A gente tem muitos animais fistulados que você acompanha também, né? Através da coleta direta ali no sistema digestivo do animal. Mas aqui esse equipamento realmente é um ponto fora da curva aqui em termos de possibilidade. A digestibilidade, Luciana, ela é mais comum, quase todo mundo tem, né? A digestibilidade, ela é um equipamento mais comum. Agora, a câmara respirométrica, nem tanto a câmara respirométrica, mas esse sistema respirométrico, ele é bem caro, né? E assim, ele é um sistema bastante preciso, ele requer um conhecimento, né, técnico bem grande. Eu tive que ir lá para a empresa fazer um treinamento. Esse treinamento foi custeado pela FAPEMIG, então, né, a gente tem a FAPEMIG aí também. Então, eu fiquei 1 mês nos Estados Unidos fazendo treinamento para conseguir operar esse equipamento. Quer dizer, não é só ter o equipamento, não é só ter, não é só ter. Tem a parte operacional. Tem a parte operacional do equipamento, que não é simples, não é simples. Então, aí tendo a oportunidade de ver esse equipamento INPAR aqui dentro da instituição, aqui na UFMG, no Campo Montes Claros, né, que é o monitoramento e acompanhamento aqui desse sistema de respiração, a coleta de gases, né, para avaliação aí da produção de diversos gases, né, e a eficiência do metabolismo do animal e função. Dentro da atividade da ovinocultura e da capanocultura, a gente percebe que há distância e diferença de produtores em relação a conhecimento e aplicação do conhecimento técnico e daquilo que é produzido na academia, dentro do que a gente já conversou aqui, da assistência, da extensão. Né? Como é que a gente vê essa questão da produção acadêmica, daquilo que se produz aqui, o conhecimento técnico, a aplicação do produtor, né, para que ele tenha essa eficiência produtiva? Como é que vocês enxergam, enquanto pesquisadores, enquanto professores aqui na academia, essa produção do conhecimento técnico e isso chegar lá no produtor? Luciana, a gente vai falar, né, aqui da nossa região, que é o norte de Minas, que é a nossa realidade, né? Então, como nós enfatizamos, as pesquisas, elas são feitas de demandas vindo de produtores que nos procuraram. Só que as pesquisas que elas são feitas, elas levam um tempo, né, até a gente ter o resultado dessas pesquisas, até validar. Então, não é só com uma pesquisa que eu consigo validar um resultado, né? Claro. Então, são anos até que eu tenha aquela validação. E muitas vezes, o que a gente nota aqui na nossa região, que essas pesquisas, elas são pesquisas, né, para aprimorar a cadeia. Só que a cadeia, o que a gente nota, é que ela precisa do básico, né? Então, assim, o produtor, antes dele usar o coproduto que eu estou pesquisando, ele tem que colocar um brinco nessa fêmea, ele tem que produzir um volumoso, para depois trocar o milho pelo coproduto que eu estou pesquisando. Vou falar exatamente nesse ponto, para dar como exemplo. Quer dizer, só está com uma pesquisa avançada aqui em nutrição, vendo o metabolismo, vendo a eficiência daquele produto, daquele coproduto na nutrição, na eficiência de ganho de peso, etc. E o produtor muitas vezes não está fazendo o básico lá, quer dizer, existe essa, pelo menos aquele produtor que não trata a atividade de forma profissional. Exatamente. Né? Então, esse produtor que não trata a atividade de forma profissional, o que ele precisa antes, né, de pegar os resultados da academia e aplicar, é ter esse básico, né? É ter isso de maneira sólida. Então, o que a gente falou, identificação dos animais, manejo nutricional correto, manejo sanitário correto. Separação por né? categoria. Separação por categoria, assim, é fundamental.
né? A gente ter a separação por categoria. Depois que isso estiver estruturado, aí sim, aí ele vai começar a acertar, né, os detalhes dessa atividade. Começar a refinar mais. Começar a refinar mais. Aí ele vai utilizar esse coproduto que eu estou pesquisando. O mesmo vale para a parasitologia, né, professor? Tem muitas coisas ligadas aí, por exemplo, a ferramentas como o FAMACH, o APG, etc., que são básicas e fundamentais e que a gente não vê o produtor, de certa forma, utilizar isso com frequência. Né? Às vezes ele quer usar um produto e gastar um dinheiro. Né? Eu já fui em fazendas aí que ele compra o produto mais caro, né? E às vezes não precisa. Então tem que ter o exame, o APG é barato, né? O FAMACH, a minha opinião, ele é muito importante quando você está trabalhando com seleção de animais. Mas ele pode, se o produtor não souber fazer direito, ele pode dar um prejuízo na fazenda. Por quê? O animal já parou de reproduzir, está produzindo pouco leite, aí ele está manifestando anemia. Aí que ele vai usar o medicamento. Chegar lá na manifestação, o problema já está instalado. Nós não queremos isso, nós queremos que antes, né? Então o animal não adoeça para não ter esses problemas. E as pesquisas que a gente faz aqui, como a Luciana comentou, o professor Luciano falou muito bem disso, é um refinamento. Então, muitas vezes essa informação que a gente está produzindo aqui é para um técnico, é para a indústria que vai estar trabalhando, no meu caso, né? A indústria vai estar trabalhando com essa informação, por exemplo, diagnóstico de resistência na região, até mesmo para elaborar um produto adequado. Mas assim, o básico, igual você comentou, um OPG, o teste de coprocultura para descobrir qual verme que tem. Efetivamente está lá. Às vezes a gente trabalha com um nível que o animal ele está com baixo índice de parasitas, que nem precisa usar o medicamento. Eu vou ter que usar realmente uma alimentação adequada. Claro. Um manejo adequado. Muitas vezes a sanidade começa na nutrição, né? Quer dizer, o animal vai responder a imunidade dele a determinado medicamento ou tratamento, se ele estiver bem nutrido. Separar o animal por idade, por tamanho, né? Como que um animal pequeno vai competir com um grande pelo sal mineral, pelo alimento? Não vai, ele vai ficar para trás. Exatamente. E ele vai começar a ser um meio de cultura de cultivo de micro-organismos e parasitas e difundir isso no rebanho. Ele vai ficar um animal refúgio. Né? Exatamente. Então a gente tem que monitorar muito bem isso na fazenda. Tem animal que ele tem que ser descartado. Então isso é um gargalo. Tem que ter critério de seleção para isso. Tem que ter critério de seleção. Né? Então ele não pode continuar ali no rebanho. Claro. Né? Então a gente tem que trabalhar essas informações básicas. E eu queria assim comentar a importância do conhecimento. Né? A gente está formando os alunos têm que... E isso é diário, né? Não é porque eu formei, eu sei, o técnico eu formei, eu sei. A busca de informação tem que ser diária. Constante, né? Até, se Deus quiser, até o último suspiro nosso. A gente morre aprendendo, né? A gente tem que aprender. É verdade. Aprender para ensinar, né? Então, cursos de capacitação, um curso de especialização, né? Promover cursos online, discussões online. E esse trabalho que você está fazendo é fantástico. Eu queria parabenizar. Obrigado, Luciana já falou, também, estou aqui obrigado. Achando fantástico tudo que você tem feito, essas coletas de informações e de poder disponibilizar isso, né, pelo produtor. Isso é muito bonito. Né? É uma dádiva a gente poder estar contando com você aí e disponibilizando esses conhecimentos. Tem várias mãos, está aqui a prova disso. Bom, para a gente fechar aqui essa visita aqui ao FMG, eu gostaria, né, de vocês estarem trazendo aqui para quem acompanha a Expedição Ver Brasil, tanto produtores quanto alunos, né, quanto futuros profissionais que estão aí, que vocês pudessem deixar, né, a mensagem de vocês final aqui para quem acompanha a Expedição Ver Brasil, né, e que a gente possa aí estar trazendo para esses produtores aí uma mensagem de vocês aqui enquanto pesquisadores, professores da instituição aqui, do FMG Campus, aqui de Montes Claros. Luciana, assim, nós acreditamos bastante na ovinocaprinocultura, né? Então, assim, é realmente uma atividade que tem potencial o que eu acho lindo da ovinocaprinocultura é porque ela tem potencial tanto para o pequeno quanto para o grande, né? Cabe em qualquer propriedade. Cabe em qualquer propriedade. É verdade. Né? Então, a gente precisa de profissionalizar. E vocês podem contar com a FMG Campos de Montes Claros, né, nessa batalha aí, nessa luta. Obrigado, professor. Eu finalizo aí com essa busca de conhecimento. Né? Não cansem de buscar conhecimento. Nós estamos aqui, né, Luciano, quanto faculdade, quanto universidade, para atender o que for possível, mas assim, o sucesso ele é dado
pelo conhecimento que você vai adquirindo naquela atividade. E não é de uma hora para outra. E não precisa ficar com vergonha de perguntar. Claro. Né? Então isso é muito importante, o produtor correr atrás dessas informações, se capacitar, os técnicos, e nós estamos aqui para poder estar fomentando isso cada vez mais. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigada, Luciano. Bom, vamos aqui encerrando aqui a nossa visita ao campus da UFMG aqui em Montes Claros, a oportunidade de conversar aqui com a professora Luciana Gerasselli, com o professor Eduardo Robson, nesse bate-papo, mostrando mais um elo da cadeia produtiva da caponicultura e vinicultura, que é a geração do conhecimento, ensino, pesquisa e extensão para fortalecer e tornar cada vez mais pujante a nossa atividade. A você que acompanha a Expedição Bem Brasil, não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, nas páginas do Instagram e do Facebook, para você ver essa e tantas outras histórias que nós estamos contando em Minas Gerais afora. Até a próxima. Obrigado, professor. Até a próxima.